Olá. Olá. Peço desculpa de incomodar, mas o meu carro avariou-se ali na estrada. Será que me pode ajudar? Desculpe, nós não arranjamos carros. Não arranjam carros, mas eu vi aqui uma placa que dizia oficina. Tem razão, aqui de facto é uma oficina, mas não é uma oficina de arranjar carros. Não é uma oficina de arranjar carros, então arranja o quê? Olha, arranjamos assim coisas mais pequenas, coisas especiais, coisas preciosas. Preciosas? Coisas preciosas. Olha, ainda há um tempo veio cá um senhor para eu lhe arranjar um texto. Um texto? Um texto, sim. Estava todo trocado, letras para um lado, acentos para o outro, não queira saber a trabalhar é que aquilo me deu. Foi uma confusão. E depois o que é que fez? Olha o que é que fiz. Sentei-me ali na minha secretária, no meu local de trabalho, a emendar o texto, com as minhas ferramentas, a caneta, o lápis, a borracha, e quando entreguei ao cliente disse-lhe: tem de ler mais. É que se ele lesse, aquilo não acontecia assim daquela maneira, o texto não estava naquele estado. É que sabe, as pessoas acham que escrever é só juntar palavras numa frase. E não é assim. É preciso muita calma, muita paciência, apagar, escrever, voltar a apagar, voltar a escrever. Dá muito trabalho. Olá, se dá. As pessoas estão para isso. Não estão para isso e depois sobra aqui para a oficina de escrita. É. E diga-me lá outra coisa, agora porque tenho curiosidade, não é? Esse trabalho é muito caro? Isso depende. Cada palavra tem o seu preço, tem de compreender. O verbo, por exemplo, o verbo é o mais caro de tudo. É que o verbo é importantíssimo numa frase. É verdade. Como eu o compreendo, olha, eu sou professora de português e sei perfeitamente o esforço e o trabalho de uma oficina de escrita. Exige muita concentração, exige muita paciência e, acima de tudo, muita criatividade. Porque para escrever e reescrever é preciso artista ser. É verdade. Mas ainda bem, a professora de português, se calhar, importava-se de me ajudar aqui na oficina hoje. Claro que não, é com todo o gosto. Precisa da minha ajuda. Nem me apresentei, eu sou a Joana. Olá, sou a Marta. Olá. Os meus clientes devem estar a chegar. Se calhar vamos aqui para a minha bancada de trabalho. Venha, venha. Vamos aqui para este lado, compor tudo. Eles devem mesmo estar aqui a chegar. Tenho aqui tudo a postos. Tudo aqui, está tudo aqui. Os materiais. Olha, já chegaram! Estão ali eles. Olá, olá a todos! Olá! Bem-vindos à oficina de escrita. Esta é a primeira aula de oficina de escrita desta disciplina que vai ser tão especial. Eu sou a professora Joana Maria, professora de teatro, e tenho aqui comigo a professora Marta Almeida, professora de português, que nos vai ajudar todas as semanas a escrever melhor, cada vez melhor. Para começar, Marta, o que é que tu achas de fazermos um caderno? Sim, boa ideia. Vamos fazer um caderno? Sim. É que eu esqueci-me de dizer. Aqui na nossa oficina de escrita, nós vamos sempre acompanhar os conteúdos das aulas de português, das aulas da professora Marta e da professora Patrícia. Vamos sempre acompanhar todos os conteúdos e vamos trabalhá-los de uma forma um bocadinho diferente. Uma forma criativa, não é, Joana? Exatamente. Sim. Vamos escrever sobre eles. Então, para começar, precisamos de um sítio onde apontar os desafios. É que nós todas as semanas vamos dar um desafio diferente. Vamos fazer um caderno, Marta? Sim, faço um caderno, tu fazes outro caderno? Exatamente. Sim. E eles lá em casa farão um caderno também. Por isso, o que é que nós vamos precisar? Para começar, precisamos de uma capa e contracapa. Precisamos de cartolina. Olha, Marta, eu vou-te dar aqui uma para ti. Podes ficar com uma preta. Sim, não te importas? Não me importa. Eu acho que é muito giro para até decorar. Sim, vamos lá organizar aqui a nossa mesa, que isto está um bocadinho desarrumado. Temos aqui os materiais todos, não é? Uma oficina de trabalho, é normal ter aqui muitos materiais. E já trabalha aqui há muito tempo? Já trabalho aqui há algum tempo. Mas assim, aqui com ajuda é a primeira vez. Então, vai ficar aqui com esta capa, sim, com uma contracapa aqui de baixo, está bem? Eu sim. vou ficar aqui com uma opção um bocadinho diferente. É que eu pensei, eles se calhar lá em casa não vão ter cartolina e cartão. É verdade. E então o que é que eu pensei? Caixas de cereais. Todos os cereais, não vou mostrar, mas todos os cereais de certeza que são feitos de caixa de cartão. E por isso mesmo eu lembrei-me que podia ser uma boa opção. Vou usar este. Tu usas uma cartolina normal e eu uso este. Tenho Talvez aqui a minha os alunos capa. tenham outras hipóteses também em casa, obviamente. Com sim. certeza, desde que seja um cartão para ficar resistente, para as 10 semanas que nós vamos ter aqui de trabalho. A seguir vamos precisar de folhas. Folhas. E então como é que vamos fazer isto? Olha, folhas é que os nossos alunos podem usar. Olha, eu trouxe aqui folhas pautadas. Deixa-me
Vou colocar aqui, sim. Muito bem. Folhas de linhas. Linhas. E podes ficar com estas, com as folhas de linhas. Posso Vou-te ficar. dar aqui Então, algumas. quantas folhas é que precisamos para o nosso caderno? É sim, nós vamos ter algumas aulas e, portanto, eu penso que seria melhor algumas. Eu diria assim, 10 não, diria talvez 20. Talvez 20, também depende da letra Dos alunos, claro. Eu não sei se é grande, se é Portanto, pequena, mais depende vale um sobrar bocadinho. do que faltar folhas. Exatamente, Joana. Vou ter aqui as minhas que são lisas, Portanto, mas se tiverem outras folhas, seria não há assim? problema nenhum. Exatamente. Não é, Podem Joana? colocar no meio da capa e Portanto, da contracapa. Ficaria assim, neste Exatamente. sentido. Eu já ajudei aqui um bocadinho. As minhas folhas já estão furadas. Eu já usei um furador. E, portanto, nesse caso, se não tiverem um furador, podem perfeitamente usar uma tesoura para furar, para poder passar o quê? Vamos recordar que um livro, um caderno, como estamos a fazer, leva uma capa, uma contracapa, folhas e uma lombada. E é isso que vamos fazer agora. Olha, Marta, para a nossa lombada, Deixa-me eu lá trouxe ver. aqui vários materiais. Trouxe fios. Sim, já Olha, vi que trouxe temos atacadores de sapatos. Atacadores, Joana. Lã. Criativo. Lã também pode ser, para dar um Qualquer lacinho. fita serve para juntar, Para juntar. a contracapa às folhas. Exato. Para Portanto, unir. aqui já está furado. De qualquer das formas, se calhar eu vou precisar... Essa se calhar não dá aqui para mim, Esta Joana. não dá. Olha E se esta calhar... aqui fininha. Pois é isso que eu estava a ver. olha Há esta uma aqui. verde, exato. Uma verde. Tu vais passar Que por vou baixo. passar aqui por baixo. Ficar com esta. Exato. Portanto, Exatamente. a ver se eu consigo. Passas portanto, aqui na passar contracapa. Aqui. Exatamente. Vou mostrar aqui melhor Consigo. lá para casa. Então, temos aqui a contracapa. E aqui deste lado aparece a nossa fitinha, que vai servir de lombada. Isto está a escorregar. Está a escorregar um bocadinho. Está. Pois essa fitinha Essa fitinha mais é um fininha. bocadinho... Olha, vou já aqui avançando, está Mas- bem? Já vou sim, nas sim, folhas. Joana, vai avançando. Quando terminar vou. o meu, já Já vou nas mostro. folhas, que isto é uma oficina de trabalho. Eu disse que dava trabalho, as oficinas de escrita. É verdade, Joana. Eu avisei. Aqui os furinhos não estão a sair como eu queria. Oh, Marta, se calhar tens mais jeito aqui para o português do que para as artes manuais. Tu tens que ver, É verdade. que é preciso muita concentração para escrever, mas até para arranjar aqui um sítio ótimo para nós conseguirmos escrever. Ora bem, então vamos lá passar aqui as nossas folhinhas. Elas têm que ficar alinhadas, senão a fitinha não vai passar. Vamos aqui ajudar com uma tesoura para conseguirmos avançar. Aqui está a fita já deste lado das folhas. Consegui passar uma. Também eu. Foi ao mesmo tempo. Estávamos aqui a tentar e afinal vai passar aqui por este lado. E agora então vem a nossa capa. Ah, tu já estás na capa. Estou aqui numa grande luta. Bem, tu ganhaste-me, tu ganhaste-me. Com uma... Já está aqui. Ora bem, para finalizar o nosso caderno, temos de dar aqui um lacinho. Peço desculpa, Com Joana. certeza. Vamos dar aqui um lacinho para agarrar muito bem este material. Terminei, ganhei. Ganhaste, Joana, sem dúvida. Ganhei. O meu caderno é feito de caixa de cereais e tem as folhinhas dentro, mas eu tenho aqui uma sugestão, que é decorar a nossa capa. Eu decorei este com letras recortadas de revistas, de jornais, e formei a palavra escrever. Podem perfeitamente ter outras ideias, podem usar lápis, podem usar canetas para decorar a capa, mas tenho aqui também mais uns exemplos. Olha, mais uns recortes, oficina de escrita, com o coração, porque temos que estar apaixonadas para podermos escrever. E utilizei até botões, mas há inúmeras sugestões que eu podia dar aqui, mas eles de certeza que terão outras ideias diferentes da minha. Olha, perfeito o teu caderno. Conseguiste, Joana. Passaste com Depois de uma grande distinção. luta. Passaste com distinção Exato. esta prova. Então, o que é que Estás apta a trabalhar na oficina de Estou escrita? apta, pronto. Na Pronto, próxima foi. sou mais rápida. Portanto, podia decorar aqui, não Podes é, Joana? decorar, podes O decorar que é que aí eu a podia capa. usar? Olha, podes usar aqui um Podia lápis usar clarinho. um lápis, escrever oficina de escrita, com várias cores, por exemplo. várias Também cores. podia utilizar mais... Trouxe aqui mais botões. Olha, Vou quem não dar um tiver, exemplo. estes atacadores, estas lãs, muito simplesmente pode usar um clips, pode usar um agrafador à vontade. A ideia é mesmo juntar as folhas a uma capa e uma contracapa.
Caderno feito, estamos prontos para começar o primeiro desafio, Marta. Só um bocadinho, Joana. Ai, tu queres decorar o teu caderno, com certeza, eu espero, é que o meu já estava aqui decorado. É eu percebo, já também usei a cola. Também é batota. Obviamente que eu gosto das coisas muito perfeitas, sabes bem que sou perfeccionista. Portanto, podia ser de outra forma, obviamente, mais criativa. Podíamos aqui colar algum autocolante, podia fazer aqui um desenho, quem tiver jeito para desenhar, portanto, pode fazer aqui o seu desenho. Exatamente. E atrás, mesmo, também se quiserem enfeitar com alguma coisa ou colar alguma coisa, também fica muito bem. Assim, aconselhava então depois escreverem aqui primeiro a aula para o nosso caderno ficar organizado. Exatamente. E também outra coisa muito importante é escreverem a data, portanto a data em que estão a escrever o vosso desafio, portanto pode ficar aqui por baixo, que é para ficar tudo muito organizado. Muito bem, vamos já começar a falar em desafios, porque temos sempre pequenos desafios e um grande desafio, não é assim? É verdade, em todas em as todas aulas. as aulas. E então, olha, vamos começar. Vou arrumar os lápis Com aqui, certeza. para não ficar nada desarrumado. Vamos começar aqui por um pequeno desafio, por um pequeno apontamento. Já que vamos escrever, era importante perceber o que é para os alunos escrever. Então, em 5 palavras, não podem ser 6, não podem ser 4, são 5 palavras, vão ter de as escrever aqui então no vosso caderno, na vossa primeira folha. 5 palavras sobre o que é que significa para vocês escrever. Escrever é, e agora vou ter de imaginar 5 palavras que para mim sejam simbólicas, que signifiquem então o que é isto, este ato de escrita, não é? O que é escrever? E escrever pode ser uma coisa para mim, pode ser outra coisa para ti, pode ser outra coisa para os nossos alunos. Com certeza, não há certo nem errado. não há São 5 palavras que são perfeitas para podermos, daqui para a frente, estar juntos neste desafio de escrita. Exato. Queres ir ali ao quadro começar? Nós fazemos sempre os desafios, essa é que é a verdade. verdade, fazemos convosco os Portanto, desafios. vamos lá dividir. Então, eu, como sou bateira, fico com 2 palavras e dou 3 palavras. Pode ser, fazemos Joana? em equipa. Fazemos em equipa. Vocês aí em casa não sejam batuteiros, É façam verdade. as 5 palavras. Nós vamos fazer aqui uma equipa. Então, Marta, para o que mim, é o que para ti é é para mim escrever? escrever? Para mim, escrever é criar. Boa, criar. Depois, também pode ser comunicar. Criar e comunicar. 2 palavras. E eu agora faço 3. É verdade. Está certo, está Estou livre. certo. Criar, comunicar. Para mim, escrever é compor. Compor, muito bem. Nós estamos a escolher a letra C. Compor, olha, é verdade. Escrita sempre com C. Criar, comunicar e eu digo compor. Digo também que escrever para mim é sentimento. É sentir, não é? Sempre que eu escrevo, imprimo sentimento àquilo que eu sim. escrevo. Sim, E por é fim vou lógica. colocar aqui outra palavra. Vou imaginar. É parecido aqui com o criar, Sim. mas é um bocadinho diferente. Requer imaginação e criatividade. Podiam não é? ser outras, expressar, redigir. Falar. Falar. Tantas palavras possíveis para este Exato. ato de escrita. Exato. Não é? E não há certo nem errado, são palavras que para nós têm algum significado. Vamos avançar para o desafio 2. Certo. Para o mini desafio. Mais um mini desafio. Mais um mini desafio. É verdade. Já vimos o que é escrever. Já vimos escrever é. E agora? Sobre nós. Eu sou, e vai ser uma espécie de apresentação, vai ser o vosso grande texto, digamos assim, no vosso caderno. Eu sou, e agora, não tem 5 palavras, fomos um bocadinho mais generosas, tem 20. Tem 20, mas não pode ser nem 19 nem 21. São 20, mesmo 20. Então, como te descreves física e psicologicamente, não é? Vai ser aqui uma apresentação de como é que nós somos, quer física, quer psicologicamente. psicologicamente, Em 20 palavras é o nosso desafio para começar. Portanto, nem Por isso, 19, nem 21. nem 19, não sejas batuteira, Contarem- Marta, eu vou contarem contar. as palavras todas, Nós vamos exatamente. fazer também este desafio, mas se calhar eles não se recordam de facto como é que se faz uma descrição. Não é? Nós já ajudámos aqui, mas se calhar, o que é que tu achas de vermos um vídeo? Então vamos ver um vídeo para Vamos relembrar ver um as vídeo. características físicas e psicológicas. Caracterizar é apresentar traços particulares, individuais, próprios das personagens, elaborando o seu retrato. Esse retrato pode ser físico, quando a personagem é caracterizada em relação ao seu aspecto exterior, Às 3 da tarde, entrou na sala um rapaz alto e magro. ou psicológico,
Quando a personagem é caracterizada em função dos seus comportamentos, atitudes, pensamentos, evidenciando-se a sua personalidade. Embora não o conhecesse, ela percebeu que o rapaz era tímido e simpático. Então já sabemos como fazer uma caracterização. E eu vou apresentar aqui uma amiga que nós trouxemos connosco e vamos trazer algumas vezes. Vou chamar-lhe Sofia. Sofia quer dizer sabedoria. E, portanto, esta Sofia vai nos ajudar ao longo das aulas, vai nos ajudar a perceber aqui alguns conteúdos. E a Sofia já nos ajudou. Ela já se descreveu, quer física, quer psicologicamente. Fisicamente, ela considera, não é mesmo? É loira, tem olhos azuis e é magra. E psicologicamente, considera-se simpática, curiosa e vaidosa. E agora precisamos de pôr isto por escrito, pôr isto num texto. Marta, vou dar aqui uma musiquinha, Sim. Só para termos um bocadinho de tempo de pensar, para fazer aqui este exercício bem feito. Exato, para Tu escrever fazes o também teu é e eu faço necessário o meu. relaxar, portanto, Exato. pensar. Por aqui uma musiquinha. Muito Quando ela bem. acabar, acabou o tempo. Muito bem, então os nossos alunos vão fazer ao mesmo tempo. Olha, fazer aqui com um lápis. Já está a contar, Joana, Já sim. está a Vou contar. começar já a escrever. Então, eu sou, certo? Certo? Começa sempre assim. Eu sou. E agora, reticências e vou pensar o que é que eu sou. Então, fisicamente... Eu sou alta. Eu sou baixa. Pronto. Eu sou magra. Bom, não posso dizer que seja gorda, mas Acho também... eu. Eu não quero isso na minha descrição, não vou dizer que sou gorda. Morena. Pois, morena também sou. Tenho os olhos e os Olha. cabelos castanhos. Acabou a música. Ai, Acabou, não calma. sejas batuteira. Então deixa-me só acabar aqui. Conta as palavras a ver se Ok, tens 20. 1, 2, 1, 2, 10, Tá. 15, 20. Tenho Exato. 20. Portanto, tenho aqui perfeccionista 20. Então, Ok. podes mostrar o meu texto, Joana, Vamos. por favor. Apresenta-te lá, Marta. Então, eu sou a Marta, eu sou alta, magra, morena e tenho olhos e cabelos castanhos. Sou simpática, divertida, trabalhadora, lutadora, criativa, generosa e, tal como disse há pouco, perfeccionista. 20 palavras. 20 palavras. Nota 20. Eu sou a Joana, eu sou baixa, morena, tenho cabelo ondulado e comprido. Sou criativa, alegre, trabalhadora, teimosa, dedicada e gosto de ajudar. Olha, este finalzinho aqui, gosto de ajudar, fica uma pequena batota. Exato. Podia ter dito outras coisas, mas usei 3 que eram as que me Sim, eu faltavam. estou atenta, Joana. 20 palavras. 20 palavras. Vamos Então, avançar? Agora sim, vamos avançar. Já falaram sobre o texto dramático com as nossas colegas Marta e Patrícia na aula de português. Portanto, eu vou fazer aqui um breve resumo para alguns alunos que possam não ter acompanhado as aulas de português. Normalmente nós tentamos sempre articular. Portanto, vamos rever aqui as características do texto dramático. Então, aqui sabemos que o texto dramático está dividido em atos que correspondem a uma mudança de cenário, assim como está dividido em cenas que mudam de acordo com a entrada e saída de personagens. Mas não é só isso. Portanto, sabemos também que está dividido entre texto principal e texto secundário, sendo que o texto principal são as falas das personagens e o texto secundário são as didascálias ou indicações cênicas que normalmente surgem em itálico e entre parênteses, que não devem ser ditas na representação teatral. Já vamos ver mais à frente, então, quando fizermos aqui uma pequena representação teatral, portanto, não devem ser lidas. Agora sim, vamos para onde, Joana? Vamos ver um vídeo de uma obra que eles devem estudar em português. Chama-se O Príncipe Nabo. Foi escrito pela autora Ilse Losa, pela escritora Ilse Losa. A edição que eu tenho aqui tem ilustração de Manuela Bacelar. E vamos ver aqui um pequeno excerto para lançarmos o nosso grande desafio de hoje. Vamos lá. Era uma vez um castelo, o magnífico Castelo da Abundância. E nesse castelo viviam um rei, a sua filha Beatriz e o séquito real. É a 6ª vez que mandam cá vir uma data de príncipes para a princesa escolher um marido. Ela quer um príncipe perfeito? Beatriz tinha de escolher um noivo, mas ninguém lhe agradava. Nenhum príncipe era bom para ela. Um dia, depois de várias tentativas, o senhor marechal da corte apresentou os últimos 3 pretendentes para que Beatriz escolhesse um. Esta princesa era um bocadinho vaidosa, Marta. É verdade, muito esquisita. Apresentaram-lhe vários pretendentes e ela não conseguiu escolher. Já só restam 3.
Vamos ver que pretendentes é que ela vai escolher. Será que fica com algum? Vamos ver. Se calhar nem escolhe nenhum, que ela é tão vaidosa e tão esquisita, se calhar nem vai escolher nenhum. Bom, então o Príncipe Nabo continua a contar a história, mas nós não vamos querer saber desta história, nós vamos imaginar a nossa própria história, vamos imaginar a continuação desta história do Príncipe Nabo. Vamos lançar o desafio? Sim. Então, o nosso desafio de escrita da nossa aula hoje, que é a primeira, vamos pedir para escreverem um texto dramático imaginando o encontro entre a princesa Beatriz e os seus últimos 3 pretendentes. Portanto, peço que copiem então para o vosso caderno. Volto a repetir que devem fazer um texto, neste caso escrever um texto dramático, imaginando o encontro entre a princesa Beatriz e os últimos 3 pretendentes. Portanto, podem dar nome aos personagens, neste caso, não é, Joana? Podem inventar, ser criativos nas didascálias, muita atenção, portanto, aos diálogos e a tudo. Já vamos ver aqui, então, o que é que eles precisam de saber mais? Que o texto deve ter. Podem, então, também copiar para o vosso caderninho, e quando falo em caderninho, estou aqui a falar do nosso caderno que fizemos há pouco. Então, a indicação do ato ou da cena, a indicação do nome da personagem no início de cada fala e as didascálias ou indicações cênicas. Depois, aqui, para terminar, um final feliz. Não é, Estamos Joana? muito finais felizes. E vamos pensar nisto tudo enquanto estivermos a escrever o nosso texto. Não se esqueçam, em cima, no título, de colocar a indicação do ato ou da cena. Podem imaginar que aquele excerto que vimos corresponde ao primeiro ato, por exemplo, e agora este será o segundo. Não sei, podem imaginar que já é o terceiro ou o quarto, como desejarem. A indicação do nome de personagem e a seguir à frente aquilo que ela vai dizer. O nome com a respectiva fala da personagem. A seguir, coloquem didascálias, entradas, saídas de personagem, o que é que elas sentem. As didascálias não servem só para os atores, isto é muito importante. Estamos a falar em texto dramático. O texto dramático, o objetivo é ele ser representado, é ele estar num palco a ser dito por atores. Mas as didascálias não servem só para os atores e só para os encenadores, servem também para o técnico de som, o sonoplasta, para o técnico de luz, o luminotécnico, servem para imensas pessoas que tornam possível um espetáculo. E então, no final, colocar um final feliz. O que é que eles não se podem esquecer, Não Marta? se podem esquecer, portanto, de fazer uma revisão do texto. Quando terminarem os vossos textos, devem reler novamente e verificarem se respeitaram o tema proposto e o género indicado. Portanto, neste caso, estamos a falar do texto dramático. Se as ideias estão organizadas, se há repetições que possam ser evitadas, e quando eu digo isto, falo numa expressão, numa palavra, não repetirem sempre a mesma palavra, então, ou depois, que muitas vezes é frequente nos textos. E, por fim, se usaram corretamente a ortografia, a pontuação e a acentuação gráfica. Porque, por vezes, podem pensar colocar o ponto final, colocaram a vírgula, colocaram os acentos e depois descobrem sempre que falta ali alguma coisa a melhorar. Exatamente. Não se esqueçam então de rever o vosso texto. É essencial uma boa revisão do texto. Ora bem, vamos dar um exemplo disto. Não vos deixamos aqui à deriva. Nós vamos ajudar-vos sempre e em todos os desafios. Além de fazermos os desafios convosco, vamos sempre dar-vos o máximo de pistas e de ajudas possíveis para poderem fazer bem estes desafios, realizarem com sucesso. Olha, Marta, eu trouxe aqui uns adereços. Os objetos em teatro chamam-se adereços e as roupas chamam-se figurinos. E é isso mesmo que nós vamos ter aqui hoje para fazer esta leitura encenada de mais um excerto. Vamos demonstrar que, mais uma vez, como eu disse, as didascálias não são para ser lidas, são para ser representadas, são para ser tidas em conta. Marta, tu se calhar vais ser o cozinheiro? Tudo bem, então eu serei então o cozinheiro. Se vais ser o cozinheiro, vou-te dar aqui um avental. Muito bem. Vamos lá. Vais ser o cozinheiro, com o figurino de avental. Neste caso parece mais a cozinheira. Parece a cozinheira de serviço. Exato. Um adereço. Deixa-me só adereço. prender aqui. Muito bem, o meu adereço. Bem. Sim. A colher de pau. Eu vou ser a Aurora. A Aurora é uma criada, é uma das criadas. Há a Carolina, há imensas criadas neste texto. Vou ser uma delas e depois vou ser uma outra personagem. E então, para isso, vou utilizar aqui um casaco, que vai ser o meu figurino. Vou colocá-lo aqui para que seja depois mais fácil Mais rápido. na altura. Exato. E mais rápido. Estás pronta para esta leitura? Sim, Joana, vamos lá. Vamos lá então. 3, 2, 1, ação.
E o cozinheiro é gordo demais? Estás a falar a sério, Aurora? Não faças essa cara, rapaz. Bem sabes que eu gosto de ti. Eu não sou assim tão difícil de contentar como a princesa Beatriz. Então na pândega, hein? E a sala por limpar. Então... Carolina, torna a espanar este jarrão. Está cheio de pó. E tu, cozinheiro, o que é que andas por aqui a fazer? Se eu não me engano, o teu lugar é na cozinha. Eu estou a ver que hoje não vamos ter o jantar pronto a horas. Seu mandrião. O senhor Marechal da Corte pode estar sossegado. Da minha parte está tudo pronto. Logo que a princesa escolha o seu príncipe consorte, Vossa Excelência há de comer o mais saboroso, o mais delicioso jantar da sua vida. Diz lá, diz lá. Canja de galinha, lagosta ao natural, salmão cozido, arroz à valenciana, poderá ser peru recheado, veado estufado, vitela assada, pudim francês, torta de morangos, salada de ananás e ovos sem fio. Ovos em fio? Eu ouvi sim. bem, ovos em Sim, fio. sim, Ai, sim, Nossa sim. Senhora, ovos em fio. Mas o que é que vocês estão a fazer? Todos aqui pasmados a olhar para mim? Não se olha assim para o Marechal da Corte. Cambada de preguiçosos. Vá, saiam da minha vista. Ainda há muito que fazer nos aposentos reais. E cai o pano. E cai o pano. Ora bem, esta leitura aqui um bocadinho foi uma leitura encenada, não é? Não era suposto que fosse um teatro real. Nesse caso, poderíamos ter feito todas as didascálias que apareciam. Por exemplo, surgiu aqui uma didascália que eu não pude fazer. A didascália em que dizia para eu afagar a cara ao cozinheiro. Não posso tornar esta didascália realidade, porque não posso, devido ao que se passa, não posso tocar-te. Mas posso demonstrar, por exemplo, o pó, que está ali no jarrão. Posso, por exemplo, demonstrar sôfrego, no sentido em que ele está guloso. E, portanto, posso demonstrar estas didascálias, porque, como eu disse, as didascálias não são para ser lidas. Ora bem, estamos no final da nossa aula, Marta. Quase. Já chegou ao fim a primeira oficina de escrita. Então vamos terminar. Se calhar era giro ficar aqui em tela cheia, não achas, Joana? Exatamente, Sim. esta frase para nos despedirmos. Sim. É uma frase de um ator, é uma frase de Charles Chaplin. Podes ler, Marta? A vida é uma peça de teatro que não admite ensaios. Por isso, cante, ria, dance, chore e viva intensamente cada momento da sua vida, antes que as cortinas se fechem e o espetáculo termine sem aplausos. Muito bem. Este ator era um ator de comédia. Muitos de vós, se calhar conhecem-no pela personagem que ele tão bem deu vida, né? A personagem de Charlot. É caracterizado por ter um chapéu de coco, por ter um bigode e às vezes por ter uma maneira de andar um bocadinho estranha. Os alunos costumam dizer que parece um pinguim, mas é um ator que viveu essencialmente da comédia. E, portanto, achámos que devia terminar esta primeira aula de oficina de escrita com a frase de um ator. Marta, eu acho que se calhar era interessante pensarmos sobre outras frases de outros atores, dramaturgos. O que é que achas? Tudo bem, então eu tenho aqui mais algumas frases. Tens mais algumas? Vou ler mais umas, está bem, bem, Joana? vou sentar aqui. Tudo bem. Então, tenho aqui uma de William Shakespeare, que diz que o mundo é um palco e homens e mulheres não são mais que meros atores. Entram e saem de cena e durante a sua vida não fazem mais do que desempenhar alguns papéis. Concorda, Joana? Sim, é verdade. Esse dramaturgo inglês deixa-nos mesmo com... Faz mesmo aqui um espelho entre o teatro e a vida. Bom, para mim que sou do teatro é mesmo vida. Mas de facto, na nossa vida, somos atores da nossa própria vida, não é? Temos entradas e saídas consoante aquilo que vamos vivendo. É verdade. É mesmo isso. Bom, eu gostava de perguntar aqui alguma coisa sobre as tuas aulas de teatro. Já temos pouco tempo. Talvez passe então para uma última frase. Sim, Joana? Está bem. Então, tenho aqui mais uma de Rousseau, que diz que o teatro, que nada pode para corrigir os costumes, muito pode para mudá-los.
É verdade, não é? Eu acho que é verdade, sim. O teatro consegue ter aqui um papel, Bom, Joana, está no educador. fim. Vamos até a próxima aula. Adeus. Adeus. Adeus.